Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos num carro 100% elétrico e nós vamos mostrar na prática como ele se comporta no dia a dia, o que é diferente de um carro a combustão. E para isso nós temos um convidado especial aqui que é o Dolphin da BYD, e o que é legal dele é que ele tem uma bateria ali que fica embaixo do carro que nós vamos conhecer porque tem muita coisa legal. Então vamos ao tururu e começar. Quando eu digo que o carro é 100% elétrico, isso significa que ele de fato não tem um motor a combustão. Ele tem uma imensa bateria que fica embaixo do carro, o que ajuda inclusive a baixar o centro de gravidade, o que mantém a estabilidade, né? Porque o carro não fica chacoalhando. E quando eu falo uma imensa bateria, eu não estou exagerando, porque é uma bateria de 45 kWh. E isso, numa comparação assim bem simples e não exatamente muito precisa, né? É o equivalente a 2.630 iPhones 15 Pro Max. É uma simples comparação em watts-hora, tá? Aproximadamente, inclusive. Mas é bastante coisa, né? Ah, mas a bateria não é a mesma do celular, né? É, eu concordo, não é a mesma bateria. A do carro é muito superior. A bateria da BYD usa a mesma base das baterias de lítio, só que com algumas melhorias. O nome em inglês é Lithium Iron Phosphate, ou seja, aquela sigla mais conhecida por LFP. E isso garante dois pontos importantes. Na verdade, dois pontos importantíssimos para carros elétricos. Esses pontos são estabilidade térmica e durabilidade extra. Quando eu digo que esses pontos são importantes, isso é especialmente na hora de acelerar, já que tem uma diferença fundamental num carro elétrico em relação à combustão. Muitas pessoas acham que um carro elétrico ele tem um motor a combustão e um motor elétrico. Na verdade não, esse é o carro híbrido. Um carro 100% elétrico tem um motor aqui que ele é responsável por tudo. Desde movimentar o carro, que nem a gente está fazendo agora, até ligar o ar-condicionado. E geralmente quando as pessoas vão comprar o carro, o que elas levam em consideração em relação ao motor? Potência e torque. No caso da potência, basicamente se refere à velocidade do carro, ao quanto que ele chega, né? E o torque é a força do carro. Eu não sei se vocês já pegaram um carro que tem várias pessoas, que nem aqui, né? Com vários equipamentos e o carro fica pesado, então você tem que pisar mais no acelerador para sair. Isso acontece porque como o carro está pesado, ele precisa de mais força para se movimentar. E é aí que entra o torque. No caso do torque de um motor elétrico, ele é 100% disponível a partir do momento que o carro começa a se movimentar. Num carro a combustão, ele tem uma faixa ideal de trabalho, onde geralmente não é uma rotação muito maior, né? Só que no carro elétrico você pisou, ele já entrega 100% da força que ele é capaz de entregar. E assim como acontece com a bateria do seu celular, não, a bateria dos carros da BYD não viciam. E além disso, a gente está falando também de baterias desenvolvidas pela própria BYD, que são as baterias Blade. E o nome não é à toa, é como se elas tivessem várias lâminas, várias blades de bateria lado a lado. Esse tipo de bateria são baterias que são resistentes à perfuração, e mesmo em caso de incêndio a superfície não passa de 60 graus Celsius. Elas aguentam condições extremas, ou seja, porrada, entortada, calor até 300 graus Celsius, além de uma sobrecarga de até 260%. São condições, claro, para caso alguma coisa dê ruim. Afinal, o trânsito é uma coisa imprevisível. Aí fica aquela preocupação que muitas pessoas têm. E se eu ficar sem carga? É uma questão de planejamento. Você tem tanto o carregador que ele já vem no BYD, né, que você carrega em casa, ou então você tem diversos pontos de carregamento rápido. Aí você planeja uma rota ali para você não ficar sem carga. Como descobrir? Você tem tanto um site onde você vê o status ali de cada um deles, quanto o próprio mapa do Dolphin aqui, ele já mostra os pontos onde você pode carregar. Então é uma questão de você planejar a sua rota ali para você nunca ficar sem carga. E qual que é o nosso planejamento? A gente vê no shopping aqui que tem um carregador tipo 2, que fornece até 22 kW. Aqui ele está 5,4, carregando vai demorar 1h30 mais ou menos, muito provavelmente porque ele está no final do carregamento ali, falta só 17%. Então o que a gente planejou? A gente vai sair agora, vai comer no shopping, passear um pouquinho, quando voltar vai estar pronto.
Aliás, uma curiosidade, o carro elétrico, esse Dolphin aqui, ele tem uma autonomia maior na cidade do que na estrada. Por que isso acontece? Toda vez que você pisa o pé no freio, ele vai lá dar uma recarregada no carro. Então naquele anda e para de um trânsito muito grande, você não gasta tanta bateria assim, porque você vai lá, acelera, na hora que você freia, ele dá uma carguinha na bateria. Já na estrada você tem que ficar com o motor ligado o tempo todo. Por falar em curiosidade, esse carro tem muita coisa legal, por exemplo. Calma! Antes do Pedro ficar emocionado com o interior do carro, valem algumas informações importantes. Primeira informação, a garantia da BYD é de 8 anos para a bateria e de 6 anos para o veículo, com 5 anos de revisão gratuita ou até 100 mil quilômetros. Ou seja, é o que acontecer primeiro do que eu citei aqui, tá? E em relação à sustentabilidade, a BYD tem um plano bastante audacioso, que é de reduzir a temperatura da Terra em 1 grau Celsius. É só isso, alguém pode falar, né? Só isso nada, 1 grau Celsius é bastante coisa. Diminuir a temperatura em 1 grau Celsius ou impedir que ela aumente em 1 grau Celsius para um planeta inteiro é muita coisa. E isso seria graças à não emissão de gases dos carros. Mais uma coisa, a BYD tem quase 3 décadas de existência. Sabe o que está fazendo. Pronto, Pedro, liberado, vai lá. O carro é bem confortável, tem uma central multimídia de 12,8 polegadas, tem ar-condicionado digital automático, tem freio que recarrega a bateria, que inclusive tem 8 anos de garantia, ele carrega 50% da bateria em 30 minutos, ele tem 400 km de autonomia. Você já dirigiu o Dolphin? Não, porque você ficou com ele o dia inteiro enquanto eu gravo. É só descer lá e dirigir, cara. Você ficou o dia inteiro com ele. Eu fiquei 3 dias com ele. Quanto tempo tem? Uns 29 minutos, mais ou menos. 29 minutos para eu testar o carro? 28, porque já passou um. O cara conseguiu ficar 3 dias usando. Tenho 20 minutos para ver como é que é. Caramba, mano.